nessa aula sobre a história da psicologia no Brasil, que é uma aula dupla, né, para 2 semanas, como o conteúdo é extenso, nós chegamos ao nosso vídeo final, em que nós vamos fazer uma recapitulação de alguns momentos que nós vimos ao longo da aula, e vamos também pensar sobre a psicologia hoje, inclusive a psicologia no nosso curso, né, o nosso curso de psicologia do IMES. E então, pensando na psicologia e na aula que nós vimos até aqui, nós vimos alguns momentos importantes, né? Lá em 1832, as primeiras faculdades de medicina, já que os primeiros trabalhos em psicologia começaram nas primeiras faculdades de medicina. Em 1842, a criação do primeiro hospício, que a gente viu toda uma lógica eugênica, né, dos conhecimentos, naturalizando desigualdades, a questão da degenerescência, do embranquecimento. Vimos quão violento foi alguns dos embasamentos que fundaram esse momento histórico. Em 23, a criação da Liga Brasileira de Higiene Mental, que tinha justamente esse pressuposto de que para prevenção e promoção de saúde seria necessário um embranquecimento do país. E aí a gente vê como uma psicologia aliada e comprometida com direitos, ela é muito importante. Vimos que em 62 aconteceu o reconhecimento e a regulamentação da psicologia como profissão, no momento em que a psicologia tinha destaque, principalmente nas áreas da educação e do trabalho, que os procedimentos principais eram a aplicação de testes, né? Isso mudou bastante também. Muita coisa do que a gente viu na aula de hoje foi para se surpreender com o quanto transformou, né, gente? Em 70, né, no momento mais duro da ditadura, a gente sabe que teve a expansão dos manicômios, e aí vem em 87 o movimento da luta antimanicomial, esse movimento tão importante para essa associação da psicologia, do cuidado em saúde mental como cuidado, atenção, sensibilidade, como direitos, né? E foi em 1987 também que o nosso Código de Ética Profissional foi reformulado para colocar a psicologia como embasada nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu acho interessante para a gente pensar a psicologia hoje, né? Eu imagino que vocês tenham visto um pouco do Código de Ética na matéria de ciência e profissão, mas olhando para esse percurso histórico, olhar como os princípios fundamentais da nossa profissão se embasam nos direitos humanos, né? O princípio fundamental 1 do Código de Ética Profissional do Psicólogo. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, quando a gente olha para esse percurso histórico que a gente fez no decorrer da aula, né, como é importante a gente defender a liberdade, a dignidade, a igualdade e a integridade. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse é o compromisso nosso, né? Lutar contra essas diversas formas de violência. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural, né? Sempre compreendendo o humano e as manifestações do humano que nós estudamos e atuamos de uma forma ampla. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Participar nesse processo de divulgação, de promoção de conhecimento.
O psicólogo zelará para o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste código. E é isso aí, né, gente? A psicologia hoje, né, olhar para o nosso código de ética é celebrar as transformações tão necessárias que aconteceram e reforçar o nosso compromisso para que mais transformações aconteçam. Pensando a psicologia como sempre ligada à questão dos direitos. Hoje nós temos muitas áreas da psicologia, né? Eu vou falar de algumas que vocês vão estudar ao longo do curso. Psicologia social e comunitária, psicologia escolar, psicologia hospitalar, psicologia da saúde, psicologia clínica, psicologia do desenvolvimento, psicologia organizacional, além das diferentes abordagens teóricas que a gente viu um pouquinho aqui na aula de História da Psicologia, e eu sei que as práticas vocês viram em ciência e profissão, né? Nossas abordagens teóricas, análise do comportamento, psicanálise, fenomenologia, existencialismo, psicologia histórico-cultural. E aí, para a gente ter uma ideia, né, desse panorama de como são ricas as questões estudadas pela psicologia, como são muitas as áreas de atuação da psicologia, para vocês se formarem e se prepararem nessa trajetória do curso, eu trouxe as matérias do nosso curso, né, para podermos ter esse panorama também da psicologia, do processo histórico da formação em psicologia no IMES. Então, lá no primeiro semestre, vocês tiveram psicologia, ciência e profissão, produção e interpretação textual, filosofia geral, anatomia e fisiologia e processos psicológicos básicos 1. Agora, no segundo, métodos de pesquisa em psicologia, história da psicologia, neurofisiologia aplicada, processos psicológicos básicos 2, sociologia geral. Olha quanta coisa vocês estão estudando, gente. E no próximo, psicologia do desenvolvimento, bases biológicas do comportamento, teorias e sistemas em psicologia 1, teoria comportamental e cognitivista, estatística aplicada à psicologia e antropologia cultural. É no próximo semestre também que começam os estágios. Psicologia do desenvolvimento 2, psicologia das diferenças, teorias e sistemas em psicologia 2, psicanálise e suas vertentes, minha área. Psicologia experimental, análise experimental do comportamento, técnicas de observação e descrição, psicologia e educação. Quinto semestre, teorias e sistemas em psicologia 3, fenomenologia existencial e humanista, técnicas de avaliação psicológica 1, técnicas psicoterápicas 1, terapia comportamental e cognitivista, técnicas psicoterápicas 2, terapia psicanalítica, ética profissional e científica. Sexto semestre, teorias e sistemas em psicologia 4, teoria sociohistórica, psicopatologia 1, psicologia e saúde mental, técnicas psicoterápicas 3, terapia fenomenológica existencial humanista, técnicas de avaliação psicológica 2. Sétimo semestre, psicologia, sexualidade e gênero, minha área também, psicologia escolar, psicologia social, técnicas psicoterápicas 4, psicoterapia breve e psicopatologia 2. No oitavo semestre, psicologia institucional, psicologia escolar e dificuldades de escolarização, psicologia comunitária, políticas públicas em educação e saúde, psicologia hospitalar, e é também quando começam os estágios profissionais, em que vocês vão atuar nas áreas específicas que vocês vão escolher. Nono semestre, psicologia organizacional e do trabalho, orientação profissional, processos grupais, psicologia familiar, trabalho de conclusão do curso 1. E no caso, vocês vão fazer 2 estágios nas áreas que vocês escolherem.
O último, imagina vocês chegando lá, que emoção! Temas atuais em psicologia, trabalhos de conclusão de curso 2 e Libras, além dos estágios. A ideia foi também que o nosso percurso de formação tem história, né? E o exercício dessa nossa aula dupla, né? Lembrando que vocês têm 2 semanas para assistir, e na próxima um plantão de dúvidas para a gente conversar dessa aula, das outras, e para vocês também finalizarem os exercícios. O exercício desta aula, deste tema é: em 27 de agosto de 1962, a Lei 4119 reconhece a profissão de psicólogo, com normas para atuação profissional e um currículo mínimo para formação. A partir das informações sobre o percurso histórico da psicologia no Brasil, imagine que você pode voltar no tempo e escrever uma carta para uma psicóloga ou um psicólogo que atua na década de 60, contando sua perspectiva sobre a psicologia como estudante do primeiro ano em 2020. Então, vocês vão viajar no tempo e escrever uma carta para alguém lá quando a profissão foi regulamentada. Falar, olha só, eu estou estudando psicologia em 2020, estou no primeiro ano, e contar a perspectiva de vocês sobre estudar psicologia. Ok? Por hoje é só, né, nessa nossa aula em que a gente percorreu aspectos da história da psicologia do Brasil.